O dia em que uma senhora encontrou uma criatura de outro mundo e cuidou dela. Olá, pessoal! Hoje vamos conhecer um dos casos mais enigmáticos e perturbadores da Rússia pós-soviética. Um episódio que até hoje permanece envolto em silêncio, mistério e interpretações contraditórias. Em 1996, na pequena cidade de Kyshtym, situada na região de Chelyabinsk, uma senhora solitária chamada Tamara Prosvirina teria encontrado algo que mudaria completamente a percepção de muitos moradores locais sobre o que é possível. A criatura que ela abrigou em sua casa ficou conhecida pelo nome de Alyoshenka, e seu aspecto incomum deu início a um dos relatos mais curiosos já registrados em território russo. A cidade de Kyshtym já era conhecida por carregar uma herança pesada. Quase 40 anos antes, em 1957, a região havia sido palco de um dos piores acidentes nucleares do século XX, envolvendo o complexo de Mayak, uma instalação soviética de reprocessamento de combustível nuclear. O desastre liberou uma nuvem de radiação que afetou uma vasta área, deixando sequelas genéticas e ambientais por décadas. Mesmo depois de tanto tempo, a população local vivia sob o peso daquele passado tóxico, cercada por boatos de mutações, doenças raras e fenômenos inexplicáveis. Foi nesse cenário de tensão e desconfiança que surgiu a figura de Tamara Prosvirina. Ela era conhecida na vizinhança como uma mulher solitária, com histórico de fragilidade mental, mas não agressiva. Andava sozinha pelas estradas de terra da vila, sempre conversando com o que pareciam ser vozes imaginárias. Certo dia, durante uma de suas caminhadas pelas bordas do bosque, encontrou algo que, segundo ela mesma relataria depois, estava chorando como um bebê fraco. Tratava-se de uma pequena criatura, com características que não se assemelhavam a nenhum animal ou ser humano comum. A criatura era extremamente pequena, medindo cerca de 25 centímetros. Sua cabeça era grande e desproporcional, com olhos escuros que ocupavam boa parte do rosto. A pele tinha uma textura enrugada, quase seca, lembrando couro velho. Os membros eram finos, frágeis, como se não suportassem o próprio peso. Não havia cabelo, nem sinais visíveis de nariz humano. Para muitos, parecia uma figura saída de um pesadelo ou de um conto de ficção científica. Mas Tamara viu ali algo diferente. Viu uma vida que precisava de cuidados. Ela o levou para casa sem hesitar. Morava sozinha em uma pequena construção de madeira, simples, com janelas cobertas por panos velhos e uma varanda desgastada pelo tempo. Dentro, o ambiente era escuro, abafado, mas acolhedor. Tamara improvisou uma espécie de ninho com panos velhos, onde acomodou a criatura. Começou a alimentá-la com leite, água e pequenos pedaços de doces caseiros. Para muitos, isso poderia parecer um gesto de delírio, mas o olhar de Tamara refletia um instinto materno genuíno, uma necessidade de proteger aquilo que o mundo certamente rejeitaria. Vizinhos relataram comportamentos estranhos nos dias que se seguiram. Ouviam Tamara conversar sozinha, como sempre fazia, mas agora com mais frequência, como se realmente houvesse alguém do outro lado da conversa. Alguns moradores disseram ter escutado sons vindos da casa. Pequenos gemidos, ruídos leves que não pareciam humanos, tampouco animais comuns da região. Não tardou para que alguns vizinhos, tomados pela curiosidade, tentassem espiar pelas janelas. E o que viram os deixou profundamente inquietos. Um deles, um homem de meia idade chamado Sergei, relatou ter visto um ser imóvel sobre panos, com olhos tão grandes que pareciam não piscar. Segundo ele, o olhar da criatura o deixou paralisado por segundos, como se estivesse sendo observado por algo que compreendia mais do que deveria. Outros moradores confirmaram a existência de algo estranho na casa de Tamara, mas evitavam falar publicamente. O medo do ridículo e a própria atmosfera de estranheza os faziam guardar silêncio. Era como se todos ali compartilhassem de um segredo que ninguém queria assumir. Tamara, por outro lado, mostrava uma dedicação maternal.
Sentava-se ao lado do ser e murmurava canções de ninar. Descrevia o pequeno como seu neto e dava a ele o nome de Alyoshenka, um diminutivo comum na Rússia, quase um apelido carinhoso. Dizia que ele a escutava, que entendia o que ela dizia e que se mexia levemente quando ela segurava sua pequena mão. Em seu mundo, Tamara não estava enlouquecendo. Ela estava vivendo uma experiência única de conexão com o desconhecido. O corpo da criatura, segundo relatos dos poucos que a viram, lembrava uma miniatura de múmia, mas com olhos vivos. Sua pele tinha um tom acinzentado e não apresentava nenhum sinal visível de ferimentos ou doenças. Havia algo de hipnótico em sua presença, como se pertencesse a um tempo ou espaço diferentes. Não havia cheiro perceptível, nem movimentos bruscos. Apenas uma presença silenciosa, quase espiritual, que dividia o mesmo espaço com uma mulher esquecida pela sociedade. O medo começou a crescer à medida que as histórias se espalhavam pela vila. Algumas pessoas começaram a dizer que Alyoshenka era uma maldição, um sinal de que algo ruim estava para acontecer. Outros o viam como um castigo da radiação que ainda rondava a região. Mas também havia quem o visse como um milagre, uma prova viva de que nem tudo na Terra pode ser explicado pelas leis conhecidas da ciência. Tamara, no entanto, parecia imune a todas essas interpretações. Para ela, aquele era seu protegido. A tensão aumentou quando funcionários da área de saúde, preocupados com o estado mental de Tamara, decidiram que ela precisava ser internada. A decisão foi tomada de forma abrupta, e em poucos dias ela foi levada para um hospital psiquiátrico local. A criatura, que dependia exclusivamente de seus cuidados, foi deixada sozinha na casa vazia. Nenhum parente ou vizinho se responsabilizou por ela, e a existência de Alyoshenka continuava sendo apenas um sussurro entre os moradores. Após a internação de Tamara, a casa permaneceu fechada por algum tempo. Mas a curiosidade humana sempre encontra brechas. Alguns vizinhos, movidos pela inquietação, decidiram entrar na residência. O que encontraram ali os marcou profundamente. O pequeno ser jazia sem vida. Alyoshenka havia morrido. Não havia sinais claros de violência ou doença. Apenas um corpo seco, encolhido sobre os panos, com os mesmos olhos escuros agora sem brilho. O corpo não permaneceu por muito tempo no local. Logo foi levado por pessoas que desejavam investigar mais a fundo o que havia sido encontrado. Médicos locais, curiosos e até mesmo alguns funcionários públicos se envolveram. Pequenos exames foram feitos de forma informal, sem estrutura adequada, e os resultados apenas alimentaram a incerteza. Nenhuma explicação conclusiva foi alcançada. Os que viram o corpo de perto diziam que ele não se encaixava em nenhuma anomalia genética humana conhecida. Alguns especialistas, mesmo sem analisá-lo de forma oficial, sugeriram que poderia se tratar de um feto humano com deformações severas. No entanto, aqueles que viram Alyoshenka em vida discordavam. A criatura parecia responder ao ambiente, reagir aos sons e interações como se tivesse consciência. A hipótese de malformação, apesar de tecnicamente plausível, não explicava todos os aspectos observados, especialmente sua sobrevivência por dias, sua interação com Tamara e os ruídos misteriosos emitidos. O caso começava a sair do controle. Notícias chegaram aos jornais locais e até à televisão. Imagens de má qualidade foram divulgadas, mostrando um corpo pequeno, com características únicas. A aparência de Alyoshenka despertava diferentes reações: medo, compaixão, dúvida e fascínio. Mas foi exatamente nesse ponto que o mistério se aprofundou de maneira irreversível. O corpo de Alyoshenka desapareceu em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Há quem diga que foi levado por militares interessados em ocultar qualquer evidência de algo anômalo. Outros acreditam que acabou sendo perdido em meio à negligência das autoridades locais, tratado como uma curiosidade sem valor científico. O sumiço do corpo transformou o caso de Alyoshenka em algo ainda mais obscuro e difícil de investigar. A ausência de provas materiais fez com que a história se tornasse uma mistura de lembrança local
e boato nacional. O que antes poderia ter sido examinado, documentado ou preservado com cuidado, foi engolido pelo descaso e possivelmente pela intenção deliberada de ocultação. Com o passar dos dias, começaram a surgir relatos de veículos oficiais circulando discretamente pela cidade, com pessoas que faziam perguntas e pareciam interessadas não em esclarecer, mas em apagar qualquer rastro deixado pelo ocorrido. As poucas fotografias existentes circularam de forma restrita, e os vídeos, se houve algum, jamais foram encontrados nos arquivos públicos. A população de Kishtim dividia-se entre o medo e a incredulidade. Alguns afirmavam que Alyoshenka jamais existiu de verdade, que tudo não passava de uma invenção de Tamara alimentada por delírios de uma mente doente. Outros, no entanto, lembravam com clareza do que viram, do que ouviram e da estranha sensação que os acompanhou durante os dias em que a criatura estava viva. O clima na cidade passou a ser de tensão silenciosa, como se todos soubessem que algo fora do comum havia acontecido, mas não ousassem confrontar essa verdade de frente. O silêncio, nesse caso, parecia menos uma escolha e mais uma forma de proteção. Jornais de diferentes regiões da Rússia tentaram abordar o caso, mas frequentemente esbarravam em barreiras. Autoridades locais evitavam comentar, e os poucos especialistas dispostos a investigar encontravam portas fechadas. Ainda assim, a história não foi completamente abafada. Reportagens televisivas chegaram a exibir imagens do que seria o corpo de Alyoshenka, além de entrevistas com moradores da vila que confirmavam os relatos de Tamara. A aparência do ser impressionava. Mesmo nas imagens granuladas e de má qualidade, era possível perceber a desproporção corporal e o olhar que muitos descreveram como inexplicavelmente consciente. Com o passar dos anos, investigadores independentes e ufólogos começaram a se interessar mais ativamente pelo caso. Grupos do Japão, conhecidos por sua abordagem detalhista e rigorosa, foram até Kishtim em busca de testemunhas e registros. Coletaram depoimentos, analisaram o ambiente e tentaram entender o contexto histórico da região. Descobriram, entre outras coisas, que havia uma forte presença militar no entorno de Chelyabinsk e que a movimentação em áreas próximas ao antigo complexo nuclear era intensa e mal explicada. Ainda assim, nenhuma prova concreta do paradeiro de Alyoshenka foi encontrada, e a falta de material genético impedia qualquer avanço definitivo. Muitos pesquisadores passaram a relacionar o caso ao desastre nuclear de 1957, considerando que a radiação acumulada poderia ter causado mutações extremas. De fato, havia registros de deformidades em animais e até em seres humanos nas décadas seguintes ao acidente. No entanto, nenhum desses casos se aproximava da descrição física de Alyoshenka. O tamanho reduzido, o formato do crânio, a ausência de estruturas básicas como orelhas ou nariz convencional e os olhos extremamente grandes e escuros fugiam do que seria clinicamente possível, mesmo em deformações severas causadas por radiação. A tese de que Alyoshenka seria um ser extraterrestre ganhou força nos círculos ufológicos. A ausência de sistema respiratório claramente visível, a pele de textura incomum e a capacidade aparente de se comunicar por sons inarticulados fizeram muitos acreditar que ele poderia ter origem fora da Terra. Essa hipótese, no entanto, jamais encontrou respaldo acadêmico. A comunidade científica se manteve cética, alegando que, sem o corpo ou material genético, não havia como comprovar nada além de interpretações subjetivas. Ainda assim, o número de pessoas convencidas de que Alyoshenka não era deste mundo só cresceu com o tempo. A figura central da história, Tamara Prosvirina, permaneceu internada por um período prolongado. Após sua alta, já fragilizada física e emocionalmente, voltou à vila, mas nunca mais falou abertamente sobre o que havia acontecido. Amigos próximos diziam que ela mencionava o nome de Alyoshenka com saudade, como se tivesse perdido alguém querido. Em seus últimos anos de vida, mantinha-se reclusa, evitando qualquer tipo de exposição.
morreu sem deixar testemunhos oficiais, o que selou o destino da única pessoa que poderia ter explicado com mais clareza os detalhes do ocorrido. Com a morte de Tamara, os investigadores perderam sua principal fonte. Os relatos restantes vinham de vizinhos, muitos dos quais já idosos ou relutantes em reabrir um capítulo que consideravam encerrado. Mesmo assim, algumas entrevistas foram realizadas nas décadas seguintes, e os depoimentos mantinham certa coerência. Todos lembravam da aparência da criatura, do comportamento estranho, do olhar fixo e do súbito desaparecimento do corpo. O consenso era de que algo incomum havia acontecido, ainda que ninguém soubesse exatamente o que. A história de Alyoshenka tornou-se um ícone do folclore moderno russo, especialmente entre aqueles que se interessam por mistérios, ufologia e eventos inexplicáveis. Em feiras e convenções, seu nome é citado como um dos casos mais intrigantes não resolvidos do país. Pequenas estatuetas e representações artísticas do ser começaram a circular como lembrança de um enigma que jamais encontrou resposta. O alienígena de Kishtin, como passou a ser chamado, tornou-se uma lenda viva, não apenas pela bizarrice do caso, mas pelo silêncio persistente que o envolveu desde o início. O mais perturbador em toda essa história talvez não seja a criatura em si, mas a maneira como foi tratada. Uma possível forma de vida, diferente de tudo o que conhecemos, foi cuidada por uma mulher simples, rejeitada pela sociedade, que viu nela algo digno de carinho e proteção. E quando essa mulher foi retirada de cena, o que restava foi abandonado, depois ocultado e, por fim, esquecido. O caso de Alyoshenka, mais do que um mistério sobre vida extraterrestre, é também um retrato simbólico de como lidamos com o desconhecido, com medo, desprezo e uma pressa quase cruel em apagar aquilo que não conseguimos compreender.